Leituras em Provérbios, capítulo 8. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série chamada Leituras em Provérbios, onde nós estamos destacando alguns versículos durante a leitura para o nosso crescimento, desenvolvimento no relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. Você que gosta de conhecer mais a respeito da palavra de Deus e que é novo, caiu aqui por acaso nesse vídeo, saiba que na seção das playlists nós gravamos ao longo desse ano 3 vezes as meditações em Provérbios. Em janeiro, nós gravamos 60 vídeos com duração de 30 a 45 minutos, que tem um formato de aulas. Então são aulas em Provérbios. Ali na playlist vai estar assim, Provérbios/janeiro 24, que é o mês de janeiro de 2024 em que essas aulas foram gravadas. Depois, você, no mês de fevereiro, tem uma playlist chamada 31 lições para a vida, em Provérbios. Então nós fizemos a leitura no mês de fevereiro de Provérbios, tirando uma lição para a vida em cada um dos capítulos de Provérbios. No mês de março nós gravamos a série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Para aqueles que gostam de estudos sistemáticos, essa série que foi gravada em março, que se chama 5 minutos de meditação em Provérbios, é boa, porque a estrutura desses vídeos foi pegar cada capítulo de Provérbios, ver os assuntos que são tratados no capítulo e reunir os versículos de uma forma organizada, comentando, explicando os temas principais de cada um dos capítulos de Provérbios. Então ele tem um aspecto de estudo, tem um aspecto também de meditação e reflexão, porque nós fomos comentando cada um dos assuntos, dos temas que são tratados em Provérbios. E agora nós estamos gravando Provérbios pela 4ª vez, que é o mês de abril, e estamos gravando leituras em Provérbios, em que nós estamos destacando os pontos principais de cada capítulo. O propósito de lermos várias vezes Provérbios, de maneira constante e reiterada, repetida, é que a repetição na leitura vai gravando a palavra no nosso coração, e gravar a palavra no nosso coração nos faz mais sábios e mais aptos para responder com rapidez e com facilidade diante das dificuldades da vida. Então, o convite que fica aqui é ler Provérbios sempre. Provérbios tem 31 capítulos, nós podemos ler 12 vezes Provérbios no ano, e fizeram um estudo sobre pessoas que leem Provérbios e disseram que pessoas que leram Provérbios por 2 anos, de maneira constante, se tornaram mais sábias, conseguiram ver resultados de diferença na vida das pessoas. Então vamos ler aqui Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é um capítulo que fala sobre a sabedoria, que nos fala que a sabedoria, ela tem amigos. Os amigos da sabedoria são o conhecimento, o entendimento, a inteligência, a prudência, o desviar-se do mal, o buscar a Deus antes, logo de madrugada, cedo, amando o temor ao Senhor. Esses são os amigos da sabedoria. Levando o capítulo 8, nós vamos ler ele aqui. A sabedoria é retratada como se fosse uma senhora, como se fosse uma pessoa que pode ser a sua amiga. Inclusive, em Provérbios, no capítulo 7, nós vemos aqui que Salomão fala assim, no versículo 4, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Então Salomão ele vem tratando da sabedoria como se fosse uma pessoa que está te convidando. A sabedoria, no capítulo 9, quando nós fizermos a leitura do capítulo 9, nós vamos ver
que Salomão apresenta a sabedoria como uma anfitriã que preparou um jantar na sua residência, que está chamando as pessoas para comerem da sua refeição. E aqui no capítulo 8 não é diferente. Salomão apresenta nos primeiros versículos a sabedoria e alguns dos amigos da sabedoria, que é a inteligência, o conhecimento, o entendimento, a prudência, o discernimento, o temor ao Senhor, dizendo: busque essas coisas, que quando você busca instrução em tudo que você faz, entendimento, procura entender as coisas da vida, para que você possa explicar com facilidade os assuntos a respeito da vida, ao invés de ser apenas uma pessoa que segue as outras pessoas, que segue uma manada que pode ser controlado, facilmente dominado pelas pessoas. Você procura entender a vida, entender as coisas, para que você possa tomar as suas próprias decisões. Para que você possa entender as coisas, você tem que usar a sua inteligência. A inteligência exige dedicação, exige que você faça um esforço de acordar mais cedo, ler as escrituras, ler bons livros, procurar conversar, ver informações a respeito dos assuntos da vida para que você possa se dedicar e se esforçar para usar o seu raciocínio, a sua inteligência para tomar conhecimento a respeito das coisas. É isso que faz com que você chegue na sabedoria. A sabedoria é a capacidade de dar a resposta certa para os problemas quando eles aparecem. O problema cai no seu colo, aparece na sua frente e você sabe o que tem que fazer. Isso é a sabedoria. Para que você comece a ter sabedoria, você tem que ter, de acordo com Provérbios, o temor ao Senhor. Se você teme ao Senhor, temor não significa ter medo. Temor significa ter alta consideração e alta estima e respeito por Deus. Aquele que tiver alta estima e consideração por Deus acima de tudo, vai buscar conhecer as coisas, vai buscar o relacionamento com Deus, vai buscar ter comunhão e ser amigo de Deus, vai buscar ter um acesso liberado para conversar com Deus. E assim, Deus, o próprio Deus, vai ser aquele que instrui aqueles que têm comunhão e acesso com Ele, dizendo o que fazer, o que ler, o que aprender, com quem caminhar. E Provérbios traz várias recomendações com quem se envolver, por que não se envolver, por que e do que fugir. Fugir da preguiça, fugir do adultério, fugir da prostituição, fugir de fazer um trabalho mal feito. Aquele que é diligente no seu trabalho será posto diante de reis, diz Provérbios. Fugir de muito sono. Não ame o sono, porque se você amar o sono, a fome lhe virá de maneira repentina como um ladrão. Provérbios, capítulo 6, versículos 10 e 11 falam sobre isso. Não empreste o seu dinheiro e não seja fiador de uma pessoa estranha, porque você vai colocar aquilo que você tem nas mãos de uma outra pessoa, em razão da sua falta de prudência. Então, esses conselhos de Provérbios são para a nossa vida. E Provérbios 8, ele apresenta a sabedoria com os seus amigos. Vamos ler aqui o texto. Não clama porventura a sabedoria? Salomão está dizendo, por acaso a sabedoria não está aí disponível, clamando? E a inteligência, veja aqui, ó, a primeira amiga da sabedoria. Quem quer ter sabedoria anda de braço dado com a inteligência. Não anda seguindo a recomendação dos outros, mas anda buscando usar o seu próprio raciocínio. Procura ter capacidade de ter domínio sobre seus próprios pensamentos. Para que você tenha isso, você precisa acordar cedo, ler os livros, praticar atividade física para que você possa ter o seu cérebro ativo, comer boa comida, bons alimentos, não comer produtos de fast food, sanduíches, salsichas, refrigerantes, produtos industrializados. Pessoas inteligentes não consomem essas coisas. Elas comem cereais, o arroz, o feijão, os legumes, a abobrinha, o chuchu, o pepino, cenouras,
elas se alimentam com ovos, elas não consomem produtos industrializados. Elas se preocupam com a sua saúde para que possam ter bom funcionamento no seu organismo e a inteligência não dá a sua voz. Todos os dias existem milhares de vídeos no YouTube, programas informativos que falam sobre saúde. Então, a inteligência, ela está disponível para que as pessoas possam acessar. Mas são as pessoas que escolhem aquilo que é mal, aquilo que faz mal para a sua saúde. Então, o versículo 1, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? A inteligência todos os dias dá a sua voz. Versículo 2, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. O que o versículo 2 está dizendo é, sempre você vai estar rodeado de pessoas que vão falar para você coisas boas. Sempre você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer. Quando ele fala aqui no cume das alturas, significa, de longe, você escuta pessoas falando coisas que são boas. Junto ao caminho, de perto, quando você está passando, você vai tendo contato com pessoas que ensinam coisas boas. Nas encruzilhadas das veredas, naquele lugar que você não esperava que você ia passar, você vê pessoas conversando e de repente você escuta aqui e ali uma conversa com pessoas que estão falando coisas que são inteligentes, coisas boas. A inteligência, a sabedoria, ela está disponível em todos os lugares. No versículo 3, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A sabedoria está clamando. Veja, aqui ele mostra a sabedoria como se fosse uma pessoa. Como se a sabedoria estivesse dizendo, no versículo 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. 5, entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Veja que no versículo 5, nós vemos aqui mais uma amiga da sabedoria, a prudência. O que é a prudência? A prudência é a capacidade de você tomar uma decisão cautelosa. Quando você vai aplicar o seu dinheiro em um investimento em que as pessoas prometem altos lucros, mas que na verdade é de origem duvidosa. Você olha, analisa e você fala, é melhor eu colocar aqui nesse investimento que é seguro do que colocar naquele investimento que essa pessoa está me oferecendo porque com promessas de ganhos maiores, porque isso aqui pode ser um risco que vai fazer eu perder aquilo que eu juntei. A prudência faz a pessoa pensar, fizeram um convite no meu trabalho e vai ter uma pessoa que costuma ser uma pessoa sensual, que costuma ser uma pessoa que já me abordou uma ou duas vezes, se convidando para ter um relacionamento, mesmo sabendo que eu sou casado, mesmo sabendo que eu sou casada, mas a pessoa está ali, insistindo. Então, não é prudente eu estar nesse lugar. Não é prudente eu estar perto desse espaço para dar espaço para que essa pessoa me aborde. Existem pessoas que são casadas e que, por exemplo, frequentam baladas com os amigos quando eram solteiros. Isso é totalmente imprudente. Numa balada, o ambiente que está ali é um ambiente em que as pessoas não se respeitam. Elas dizem, quem está ali entende que todo mundo é de todo mundo, que todo mundo está livre e que quem está ali está para fazer a coisa errada. Então existem lugares, ambientes que você não deve estar, porque são lugares e ambientes que não cabem mais a você. Existem pessoas que querem estar com um pé na igreja e outro pé em casas de encosto ou em outros lugares que adoram a outros deuses. Aliás, muitas pessoas não entendem que numa arena, num espetáculo, num evento, em um show, todos esses lugares são lugares de templo, são lugares de culto, são lugares de culto aos artistas, aquelas pessoas que estão realizando aqueles espetáculos. Aqueles espetáculos são lugares em que se presta adoração a alguém.
Mas algumas pessoas não entendem isso. Então, é necessário entender isso. Há algum tempo atrás, conversando com um jovem, ele perdeu seu casamento porque ele carrega um vício de assistir todas as partidas de futebol de um time que ele idolatra. Ele pensa nesse time 24 horas por dia. Camisa do time, roupa do time, falar a respeito do time, assistir vídeos a respeito do time, até que a sua esposa disse para ele: ou é o seu time ou sou eu. Ele fez uma promessa de que não iria mais aos jogos e de que ficaria em casa para cuidar da filha do casal, para cuidar das necessidades da esposa. E um dia ele veio e violou o acordo que ele fez com ela. Ela veio e disse: terminou o casamento. Porque ela ficou anos e anos e anos tentando resolver essa situação, passando por diversas dificuldades, precisando do apoio dele, e ele não assumiu o seu papel como homem casado. Veja que ali houve uma imprudência. Há necessidade de cuidar do seu relacionamento, de cuidar do seu casamento, mas ele estava ali. E no momento em que eu estava conversando com ele, veio essa palavra, dizendo assim: ele está adorando, ele está dentro de um templo. E eu vi, naquele momento, como se aquele lugar onde as pessoas estão ali aclamando os jogadores, dizendo, gritando o nome do time, como se aquilo fosse realmente um culto em que se está prestando louvor, adoração àquelas pessoas. Pode parecer aquilo foi uma imagem forte que eu tive naquele momento, mas veio muito forte no momento em que eu conversava com esse jovem, que era isso que estava destruindo o casamento dele. Então entendei, ó simples. Muitas vezes a gente vê as coisas com uma visão simples, não percebe o que está por detrás daquilo. Eu mesmo nunca tinha pensado numa arena, num estádio de futebol com pessoas gritando o nome do time como um lugar de adoração. Mas naquele momento veio muito forte no meu coração assim, os estádios, os lugares em que as pessoas se reúnem para fazerem isso, são templos de louvor e adoração aos homens e de louvor e adoração ao que afasta o ser humano de Deus. Então nós vemos que entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Os loucos são aqueles que são tolos, são aqueles que decidem: eu faço o que eu quero. Ninguém dá informação ou dirige a minha vida. São pessoas que estão fugindo da inteligência. A inteligência é o uso da razão. O louco é aquele que despreza o uso da inteligência para pensar e crescer. Então ele fala: loucos, usem a razão, e quando vocês entenderem, entendam de coração, ou seja, procurem entender profundamente aquilo que está acontecendo, a realidade da vida, para que vocês tomem as decisões acertadas. Versículo 6, ouvi, aqui esse ouvir significa ouçam, porque proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade. A equidade significa aquilo que é reto, aquilo que é direito, aquilo que é justo. Então os meus lábios se abrirão para falar aquilo que é verdade, que é correto, que é reto, que é justo. Versículo 7, porque a minha boca proferirá a verdade. A verdade é mais uma amiga da sabedoria. A sua opositora é a mentira. Então, a mentira, ela não está com a sabedoria. Quando você mente, as suas palavras são frouxas. Em algum momento, elas vão ser reveladas. E a pessoa, quando descobrir que você mentiu, vai ficar com dúvidas se pode confiar em você. Então, a verdade é mais uma amiga. Então, nós temos aqui, a sabedoria é amiga da inteligência, é amiga da prudência, é amiga da verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. A impiedade é praticar o mal. Versículo 8. Em justiça, mais uma amiga da sabedoria. A sabedoria não anda com a impiedade do versículo 7 e não anda com a injustiça. Ela anda com a piedade, que é a bondade, e com a justiça.
e injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Versículo 9: todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. O conhecimento, mais um amigo da sabedoria. Quem são os amigos da sabedoria até aqui? A inteligência, a prudência, depois da prudência, a equidade, a verdade, depois aqui a justiça, agora 6, o conhecimento. Versículo 10, aceitai a minha correção. A correção também é amiga da sabedoria. Pessoa que aceita ser corrigida. Ela presta atenção no que as pessoas sábias estão falando. A correção permite que você chegue mais rápido a ter a sabedoria. Repetindo, sabedoria é a capacidade de você dar a resposta exata na hora certa, quando o problema cai no seu colo, quando ele aparece na sua frente. Você sabe exatamente o que fazer e você toma a melhor decisão. Então, aquele que aceita a correção, ele vai crescendo no conhecimento até ele ter sabedoria. Chega uma hora que a pessoa se torna sábia. Ela resolve rápido o problema e resolve para o melhor, para a sua própria vida e para as pessoas que estão à sua volta. E não, aceitai a minha correção e não a prata, e aceitai o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então veja, a sabedoria está dizendo, é melhor você aceitar a correção. Vale mais do que qualquer dinheiro que você possa ganhar no mundo. Tem muitas pessoas que por causa de dinheiro perdem o seu casamento. Por causa de dinheiro, porque podem ganhar um extra a mais, quando já têm as suas necessidades atendidas, mas elas se prendem ao dinheiro, à carreira, acabam perdendo de constituir uma família e depois acabam se arrependendo, dizendo, por que eu fiquei tanto tempo correndo atrás de dinheiro? Fiquei muito, muito, muito rico, mas eu perdi muito tempo que eu não vivi com meu filho, que eu não vivi com a minha filha, que eu perdi do meu esposo, que eu perdi da minha esposa. Então, veja bem como você tem trabalhado essa questão da riqueza, com moderação. É necessário buscar riqueza para que tenha abundância, mas não buscá-la como propósito final. Tem pessoas que o propósito final é riqueza, riqueza e riqueza. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Nada se compara com o rubi, com a sabedoria. Aí versículo 12, veja que a sabedoria se apresenta como uma pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Veja, a sabedoria está dizendo, eu ando com a prudência é minha amiga. E eu acho a ciência dos conselhos. Aqui mais um amigo da sabedoria. Os conselhos são amigos da sabedoria. Quem ouve conselhos de pessoas sábias que têm resultados se torna mais sábio. Ouça conselhos de pessoas sábias, de pessoas cujas vidas vocês percebam que são pessoas que têm resultados, pessoas que têm excelentes resultados. O temor do Senhor é mais um amigo da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Considerar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, em todas as partes da sua vida e em todas as áreas da sua vida. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, quem é soberbo, acha que é superior aos outros, é arrogante, está sendo tolo. A sabedoria, Deus, abomina aquele que se acha superior, que acha que sabe tudo. Em Provérbios, no capítulo 16, fala: não te estribes no teu entendimento, confia as tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós dependemos de Deus, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos viver em comunhão. Versículo 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Fortaleza é mais uma amiga da sabedoria. O que é fortaleza? É a capacidade de resistir diante das dificuldades da vida,
permanecendo com a sua inteligência emocional forte. Você não se abate quando vem uma crise econômica, quando vem uma situação difícil. Você tem as suas emoções sob domínio. Você tem paciência para ouvir o seu marido, o seu filho, a sua esposa. No momento em que ele, ela ou seus filhos ficam aflitos, você consegue ouvir, meditar e entregar a palavra certa. Você tem fortaleza. Quem tem fortaleza? Pessoas que treinam o tempo todo o desenvolvimento da sabedoria. E o desenvolvimento da sabedoria passa pelos amigos da sabedoria, pelo uso da inteligência para entender as coisas por si próprio e não ser uma pessoa que segue a manada, que segue pessoas que criam um movimento e querem carregar as pessoas para o seu movimento, com interesses particulares e pessoais. Ter a sabedoria envolve você buscar conselhos, envolve você se relacionar com a prudência naquilo que você faz. É prudente tomar ali uma taça de vinho, uma bebida alcoólica quando você recebe um convite? Será que isso não vai carregar em você um vício futuro? Não é? É prudente você andar com as pessoas com quem você tem andado? Quais são os resultados que essas pessoas têm? Será que elas não estão te convidando para desviar você do seu propósito, do seu objetivo? Quando elas convidam você para fazer algo de lazer, ao invés de você ficar dedicado ao seu estudo, elas não estão furtando você do teu sucesso futuro, da sua realização pessoal? Pense um pouco nisso, né? Aí versículo 15, por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. A sabedoria está dizendo, quando um rei governa, quando um príncipe ordena justiça, quando uma justiça é feita, eles só conseguem decidir com justiça e fazer a coisa correta quando eles estão com sabedoria. É possível que um rei tome uma decisão errada. A justiça muitas vezes toma decisões erradas. Quando eles estão mal assessorados, quando eles estão muito assoberbados, quando eles esquecem de prestar muita atenção nas provas dos processos que estão sendo julgados, muitas vezes ocorrem decisões injustas. Por quê? Quando falta a sabedoria. Se seguirem os passos da sabedoria, que é prestar atenção, ter cautela, ter bastante preocupação em relação aos documentos, a analisar tudo o que foi apresentado, e é uma boa avaliação de provas, a justiça vem, a justiça salta naturalmente quando o trabalho da sabedoria é feito de maneira completa. Quando ele fala, por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça, é necessário fazer uma leitura da seguinte forma: todos nós somos reis. Você é responsável pela sua vida, você governa. Talvez não tenham dito assim para você, nunca falaram para você que você é um rei. Mas pense, é você que é o rei daquilo que entra na sua boca e daquilo que sai da sua boca. Se você usar a inteligência, você vai pensar antes daquilo que você fala. E você vai pensar antes se você come ou não come aquilo que está na sua frente. Então, as decisões que você toma na sua vida são decisões que você é o rei da sua vida. Você é responsável pelas decisões que você toma. Tem muitas pessoas que não governam a sua vida, vivem pedindo conselho para o pai, para a mãe, para amigos, tomam as decisões com base nos raciocínios e nos pensamentos dos outros. Depois que perdem, quebram a cara, elas querem colocar a culpa nos outros. São pessoas que são vitimistas. Não seja uma pessoa vitimista, uma pessoa que coloca o governo da sua vida na mão dos outros e depois, quando acontecem coisas que você não esperava, você coloca a culpa nos outros. Você tem que... É por isso que você precisa ter a sabedoria, usar a inteligência para buscar o quê? A sua razão, buscar a prudência, buscar o conhecimento, buscar o temor ao Senhor, buscar conselhos com pessoas que têm conselhos para lhe dar, buscar agir sempre com a verdade, buscar agir sempre com a justiça, fortalecer a sua vida emocional para que você seja como uma fortaleza. Esses são os amigos da sabedoria.
Então, pela sabedoria reinam os reis. Ou seja, se você tiver amizade com os amigos da sabedoria, você vai ter a sabedoria. E pela sabedoria você governa muito bem a sua vida. Pela sabedoria você consegue chegar onde você quer chegar. Então, por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Versículo 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Todas as pessoas. Você é um juiz aqui na terra. Você é um juiz da sua vida. Seja um juiz da sua vida. Se coloque na frente do espelho e faça um julgamento próprio a respeito do que você tem feito. Veja, está no caminho certo ou estou no caminho errado? Você governa a sua vida. Seja juiz, né, da terra. Daí versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então a sabedoria ama quem ama ela. E os que de madrugada me buscam me acharão significa os que buscam a sabedoria antes de tudo, logo cedo. Quanto mais cedo, quanto mais jovem você buscar conhecer a sabedoria, mais sucesso, mais alegrias, mais felicidades, mais realizações você terá. Talvez você esteja pensando agora, por que eu fiz tantas coisas erradas? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu poderia ter feito melhor. Você pode ser um bom conselheiro para os seus filhos, para as pessoas que são mais jovens, que fazem parte da sua família. Você pode ser uma ponte para a salvação de uma geração. Então, use aquilo que você aprendeu para trazer instrução e procure melhorar os seus caminhos. Versículo 18: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Essa questão de riquezas e honra, nós já lemos em Provérbios, no capítulo 3, lá no versículo 16, que fala justamente sobre isso. Veja aqui, Provérbios capítulo 3, estamos aqui no capítulo 3, no versículo 16. Aumento de dias há na mão direita da sabedoria e na esquerda riquezas e honra. Voltando para Provérbios capítulo 8, nós vemos aqui que capítulo 8 fala novamente disso no versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Por quê? Quando você é sábio, você sabe o que está fazendo, você sabe como se relaciona com as pessoas, então você consegue riquezas e honra. Sim, riquezas duráveis e justiça. Muitas pessoas podem obter riqueza muito rapidamente por um caminho de corrupção, por um caminho de suborno, por um caminho de violação de contratos. Podem conseguir riquezas muito rapidamente, mas são riquezas que não se perduram. Pessoas que conseguem riquezas por meio de jogos na loteria perdem o dinheiro porque não aprenderam a administrar, não aprenderam a ter sabedoria para ganharem o dinheiro. Não basta, se você pegar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão e puser nas mãos de uma pessoa que não tem sabedoria, ela vai perder esse dinheiro. E o dinheiro vai voltar para as mãos daqueles que procedem com a sabedoria. Versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Se você tem sabedoria, você sabe como conquistar o ouro. Se você tem sabedoria, você sabe como conseguir a prata. Pela sabedoria você alcança as riquezas e a honra. Verso 20: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. A sabedoria está dizendo: quem está buscando sabedoria vai andar no caminho da justiça. Por que ele diz assim, faço andar? Porque quem quer ter sabedoria vai encontrar o caminho da justiça. No caminho vai encontrar a justiça e as veredas do juízo. 21. Por que a sabedoria faz as pessoas andarem no caminho da justiça? Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Veja que a sabedoria aqui está se apresentando como se fosse uma pessoa, dizendo como se ela fosse a esposa, a amiga do Senhor, quando os céus e a terra foram criados. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
A sabedoria aqui está dizendo, quando Deus criou os céus e a terra, a sabedoria estava ali, juntamente com Deus. 24. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Os outeiros são montes também, só que são montes menores. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29. Quando punha ao mar o seu termo, ou seja, o seu limite, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele e era seu aluno. Veja que a sabedoria, aqui no versículo 30, se mostra como aluno de Deus. Em outras palavras, Deus é o dono da sabedoria por excelência. A sabedoria está com Deus, mas a sabedoria é um atributo de Deus. É algo que está com Deus, não é Deus. A sabedoria é um atributo de Deus. Por isso, ela fala aqui, eu era seu aluno, estava aprendendo o que fazer, como pensar, como raciocinar, estava aprendendo com Deus, porque Deus é o sábio por excelência. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, a sabedoria estava ali entre os homens, assim como está atualmente entre os homens. Alguns a encontram e outros a desprezam. E o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Porque se você está escutando esse vídeo, né, ouvindo aqui, vendo, acompanhando essa meditação, é porque você tem temor ao Senhor. Você entrou num canal que comunica a palavra do Senhor. Então, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ou seja, felizes serão os que guardarem os meus caminhos. 33. Ouvi a correção. Não a rejeiteis e sede sábios. Aqui a correção, né? Mais um amigo da sabedoria. Já falamos ali atrás. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. O versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Veja, velando. É alguém que fica realmente dedicado, preocupado, atento a buscar a sabedoria. Já meditamos em Provérbios capítulo 2. Lá no capítulo 2 ele fala assim, se você fizer os seus ouvidos atentos à minha palavra, para guardar no teu coração e abrir a sua boca, né, e gritar, levantar, erguer a sua voz, pedindo sabedoria, e buscar com as suas mãos como se você estivesse buscando tesouros escondidos. Então você encontrará entenderá o temor ao Senhor. Você encontrará a sabedoria, entenderá o que é o temor ao Senhor. Então veja, o capítulo 2 fala sobre isso. Versículo 35, porque o que me achará a vida e alcançará favor do Senhor. Esse conceito favor do Senhor é um conceito que significa estar em uma dispensação, em uma posição em que Deus favorece a sua vida, em que Deus derrama de maneira especial atenção a você, em relação a tudo que você faz. Se você tiver sabedoria, se você achar a sabedoria, e achar a sabedoria significa que você vai andar com inteligência, buscando conhecimento, agindo com prudência para se desviar de todas as coisas erradas, para sempre acertar. Se você andar com a justiça, se você andar com a verdade, se você cuidar das suas emoções e se tornar uma fortaleza, se você andar com os conselhos, se você aceitar a correção todo o tempo para se tornar cada vez mais e mais perfeito, se você andar no temor ao Senhor, você vai achar a sabedoria, você vai encontrar a vida, porque a sabedoria é a capacidade de tomar a decisão certa nos momentos difíceis da vida, de trazer a resposta correta para cada circunstância. Você vai ser feliz e você vai alcançar o quê? O favor do Senhor. Na hora que
depender do toque final de um milagre, de algo que traz uma abundância que vem sobrenatural, o sobrenatural de Deus, aquilo que é exponencial, aquilo que não é imaginado, é o que vai chegar na sua porta. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, Paulo fala: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você amar a Deus, você vai alcançar aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar, aquilo que os seus ouvidos nunca pensaram que você poderia alcançar, aquilo que nem passou no seu coração e na sua imaginação, mas Deus vai entregar a você quando você estiver com sabedoria. Porque o favor do Senhor vai chegar a você. O favor do Senhor é isso. Aquele que tem o favor do Senhor é aquele que você vê que ele sempre prospera. Ele sempre encontra uma resposta, uma saída da vida. Deus ajuda a todos aqueles que buscam e velam por buscar sabedoria para que encontrem o favor dele. Versículo 36. Mas, por outro lado, né? Da outra banda, o que pecar contra mim, ou seja, o que pecar, o que errar, pecar é errar, errar contra a sabedoria, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então nós vemos que aquele que ama o adultério perde o seu casamento, tem divisão patrimonial, perde o direito de ver os filhos, enfrenta um processo judicial de anos contra o ex-cônjuge porque tomou as decisões erradas. Aquele que se entrega para a droga, para a bebida, para o vinho, logo depois se perde, fica ali precisando de um internamento, de uma limpeza estomacal para conseguir se libertar daquele vício, porque não atentou ao conselho. Provérbios capítulo 21 fala que o vinho é uma bebida que se revela, que chama a atenção quando está ali brilhando no copo. Todo aquele que for sábio vai escapar dele, não se entregará a ele. Então, aqueles que não cuidam dizem assim: para que ler tantos livros? Para que estudar? Para que gastar o meu tempo em buscar conhecimento, em buscar sabedoria, em crescer no conselho, em fazer no mínimo detalhe as coisas corretas? Para que isso? Para que você não violente a sabedoria e abra espaços para a derrubada da sua própria vida. Seja amigo da sabedoria, seja amigo dos amigos da sabedoria. Os amigos da sabedoria são a inteligência, o conhecimento, os conselhos, a prudência, a correção, a verdade, a justiça, cuidar das suas emoções para que você seja uma fortaleza, a fortaleza, os conselhos. Isso faz com que você receba, seja amigo da sabedoria. E aquele que é amigo da sabedoria vai encontrar a vida e vai receber o favor do Senhor. O temor ao Senhor é amigo da sabedoria. Ter Deus em consideração em primeiro lugar. Veja que aqui no capítulo 8 ele fala que a sabedoria estava ao lado de Deus quando tudo foi criado. E a sabedoria era aluno de Deus quando as coisas estavam sendo criadas. Deus é o dono da sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. Isso que eu acabei de dizer está no livro na carta que Tiago escreveu. No capítulo 1, no versículo 5, Tiago fala sobre isso. Peça para Deus sabedoria, que ele a dará se você a pedir. Busque, como nós lemos aqui em Provérbios 8, a sabedoria como tesouros escondidos. Clame por isso, como diz em Provérbios capítulo 2. Busque sabedoria em tudo o que você fizer. Na sua alimentação, na forma de cuidar do seu corpo,
nos produtos que você consome, nos livros que você estuda para fazer a economia do seu dinheiro, como usar os equipamentos da sua casa. Leia livros sobre como treinar os filhos. Você precisa treinar os seus filhos. A geração atual é uma geração que está menos inteligente do que a geração dos seus pais. Por quê? E existe uma parcela de responsabilidade dos pais de não terem educado os filhos. Em Provérbios 22:6 está escrito: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não se esquecerá dele. Então, esse versículo é muito usado para ensinar as pessoas a educarem os seus filhos na palavra. Mas esse versículo também significa: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando o velho não se esquecerá dele, também significa: ensina o seu filho a buscar o conhecimento, a buscar instrução, a estudar, a buscar ter independência em relação aos seus pensamentos. Não seguir panelinhas, sendo liderado por pessoas que são mal intencionadas. Hoje nós vivemos uma época em que existem muitas pessoas mal intencionadas e que estão liderando, porque são pessoas que têm pensamentos ruins e maus, mas são muito rápidas em liderar, em se colocarem como líderes de movimento, dizendo assim: me segue aqui, atraindo a atenção dos incautos. Os incautos são os simples, são aqueles que não buscam a sabedoria. Mas aqueles que forem sábios, eles vão saber avaliar: esse movimento aqui é falso, esse movimento aqui não vale nada, aquele movimento não presta, andar com esse aqui, a palavra é sedutora, parece atraente, parece muito bom, mas no final eu vou quebrar a minha perna, o que vai acontecer vai ser algo ruim na minha vida. Então, ter sabedoria, ter inteligência, seguir conselhos de pessoas que têm uma vida que traz paz e um bom caminho, são recomendações de Provérbios capítulo 8. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus. E lembrem-se que se você quer uns estudos mais aprofundados de Provérbios, entra na playlist de 5 minutos de meditação em Provérbios. Se você gosta de assistir em modelo de aula, entra ali em Provérbios, janeiro 2024, janeiro 24, que lá nós temos 60 vídeos de 30 a 45 minutos explicando Provérbios pela ordem. As aulas estão em ordem. Se você quer meditações sobre vários assuntos de Provérbios, acesse o 31 lições para a vida em Provérbios. E se você quer acessar outros conteúdos da Palavra de Deus, na seção de playlist tem lá as meditações nos livros dos profetas, do Ezequiel, do Jeremias. Também tem os evangelhos, Mateus, Marcos, que estão sendo gravados. Marcos já está totalmente gravado, Mateus está sendo gravado. Tem também outros livros da Bíblia ali sendo comentados e que já foram lidos. Deus abençoe a todos. Busque o conhecimento a respeito da palavra de Deus. Mais importante do que você conhecer é pratique. Faça a coisa certa. Faça aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é vida. Andando por ela, você certamente será bem-aventurado, bem-sucedido naquilo que você fizer, porque o Senhor estará contigo. Deus abençoe a todos. Amém.